Olá, tudo bem? Eu sou o professor Renner Carvalho, da disciplina de Educação Física, e o tema da aula de hoje é a relação da atividade física e alimentação. Vamos a ela? Sobre o que nós iremos estudar: a relação entre a alimentação e a atividade física. Alimentos que auxiliam o organismo durante os exercícios físicos. Na aula anterior, vocês já tiveram uma primeira introdução sobre isso, onde falava sobre a importância de ter uma alimentação para quem está praticando atividade física, para quem está praticando exercício físico, até atividades mais vigorosas, da importância da alimentação. Hoje a gente caminha um pouco mais sobre esse assunto. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. Que relação é essa que existe e a verdadeira importância da alimentação para quem está fazendo exercício físico, para quem está praticando alguma atividade física mais vigorosa. E aí é um convite, vamos pensar juntos. A prática de atividade física é sempre recomendada como importante para a nossa vida, mas será que ela pode causar algum prejuízo à saúde se nós a praticarmos sem uma alimentação adequada? Isso aqui é um convite para a gente refletir. Conheça a resposta participando da nossa aula. No decorrer da aula você vai conseguir responder a esse questionamento. Aqueles que praticam alguma atividade física com regularidade, a alimentação é um fator fundamental para alcançar boa performance. Eu estou praticando atividade física 3 vezes na semana ou diariamente. Saiba que os seus ganhos serão muito maiores se você estiver se alimentando de forma adequada, se você estiver se alimentando com alimentos que vão te ajudar a desenvolver bem as suas atividades, os seus exercícios. Vamos lá. De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária de um esportista. O que é isso? Você vai perceber nessa pirâmide que a parte de baixo, a parte inferior dela, trata sobre os cereais, pães, tubérculos, raízes. Vocês conseguem visualizar bem, né? Subindo um pouco mais, você vai ver mais ao centro as frutas e mais à esquerda as hortaliças. Está falando de 3 a 5 porções de alimentação. Você não precisa se alimentar somente de uma coisa. O ideal é que você faça um balanceio entre esses alimentos. Na primeira, a parte inferior da pirâmide, ela trata de 5 a 9 porções que você pode utilizar. Normalmente no seu café da manhã você já vai ingerir pães, bolachas, ou leite, ou algo nesse sentido. Vamos continuar na nossa pirâmide. Subindo um pouco mais, você vai ver que tem as leguminosas, e aí basta uma porção diária. Os leites e derivados, 3 porções. Carnes e ovos, mais ao centro ali, aí tem até um peixezinho ali também, a imagem de um peixe, de 1 a 2 porções. Tá? E no topo da nossa pirâmide lá, na parte mais alta, tem óleos e gorduras, açúcares e doces. Percebam que até açúcares e doces nosso corpo necessita, porém as porções são pequenas e, lembrando, quem faz atividade física, quem faz algum exercício físico, ele vai eliminar, ele vai metabolizar isso e o corpo dele vai utilizar aquilo que é necessário e eliminar aquilo que não é necessário. A ingestão não tem problema, desde que seja feita de forma correta, orientada, e porque tem a garantia de que o corpo vai eliminar aquilo que ele não vai utilizar, ok? É importante a gente entender um pouco sobre essa pirâmide. Olha só, tem um reloginho aqui com alguns alimentos e fala o seguinte, o texto: como o uso de energia pode ser alto durante o exercício, é recomendado que as refeições sejam feitas fracionadas ao longo do dia,
Por isso que tem esse reloginho aí. Significa que eu não preciso comer muito no café da manhã, porque às 10 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, 10 horas, eu vou fazer uma atividade física vigorosa. Eu não preciso disso. Então, se eu acordei mais cedo, por volta de 6, 7 horas da manhã, eu tomo café, né? Normalmente, e aí 1 hora antes dessa atividade, 45 minutos antes, né? Eu faço uma refeição leve para que não me cause nenhum desconforto durante a atividade física, durante o exercício físico que eu esteja fazendo, tá? No prazo de 2, 3 horas de uma refeição para outra aí é o ideal. Então, assim, durante todo o dia você pode estar se alimentando, estar fazendo refeições. A maioria dos problemas que acontecem é porque as pessoas se alimentam muito em um determinado horário, ou no café da manhã, ou somente no almoço, ou no jantar. Se alimentam muito e depois disso não fazem nenhuma atividade, não acontece uma queima calórica e ela acaba colocando o seu corpo para repousar, né, para descansar, para dormir, sem motivar o seu corpo, né, a queimar essas calorias, sem trabalhar no seu corpo, sem imprimir no seu corpo um ritmo para queimar essas calorias que foram ingeridas. A imagem diz tudo, né? Uma alimentação equilibrada, ela deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais. A sua alimentação de quem está fazendo atividade física, se ela tiver esses componentes, é uma alimentação ideal e não precisa comer várias porções, né? Aquela pirâmide vai te ajudar, vai te orientar. E não abra mão da hidratação, tá? A água é fundamental para quem está fazendo alguma atividade física. Não há como você fazer uma atividade física ou pensar em exercício físico durante 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos sem hidratar o seu corpo. Seu corpo funciona assim como um motorzinho, ele precisa resfriar, ele precisa se alimentar também, ele precisa dessa hidratação, até porque se você vai eliminar suor, você precisa repor isso aí, ok? Olha só, uma das maiores fontes de energia na alimentação ela é representada pelo grupo dos carboidratos, um nutriente importantíssimo para praticantes de atividade física. O carboidrato é a primeira fonte de energia para quem vai fazer uma atividade de longa duração, tá? A primeira fonte de energia que o seu corpo utiliza são os carboidratos. A imagem, ela te mostra bem quais são eles, se você tem ele na sua mesa, tá? Você vai ver ali que tem macarrão, tem pão, tem milho, tem farinha, né? Nós temos batata, todos esses alimentos são fontes de carboidrato. Por isso que alguns amigos seus, alguns colegas ou familiares seus estão dizendo que estão se alimentando muito com batata doce, né? Está utilizando muito. Eu tenho um amigo que ele está se alimentando todo dia e ele está ingerindo muita batata doce. Olha a fonte qual é? De carboidrato. Para a atividade que ele vai fazer é ideal, porque ela ajuda, né? É uma primeira fonte que o corpo utiliza, tá? Nessa prática de atividade física. Proteínas. As proteínas elas formam um grupo de nutrientes fundamental para os esportistas, pois são responsáveis pela reparação e construção dos músculos, ajudando na recuperação pós-exercício. Então vamos entender. Eu fiz uma atividade física vigorosa, o meu corpo eu trabalhei bastante, né? Eu treinei bastante, né? Suei bastante, queimei calorias, eu preciso descansar. Pós-exercício, o ideal é que eu me alimente com porção de proteínas, porque elas vão reparar a construção e vão ajudar na construção da musculatura. Lembrando que toda vez que fazemos exercícios físicos, acontecem no nosso corpo microlesões. Mas eu não senti dor, eu não estou sentindo dor. Mas elas acontecem. Você não está nem sentindo dores, mas elas acontecem. Para reparar essas microlesões, você precisa descansar.
pós-treino, utilize das proteínas e daí você vai descansar, ok? Também não devemos ficar de fora, né? Não deve ficar de fora desses grupos as vitaminas e os minerais. Percebam aí, ó, esses dois círculos aí com vitaminas e com minerais para que a gente possa utilizar, né? Frutas, verduras, legumes são essenciais para regularizar as funções do organismo e manter o seu bom funcionamento, tá? Essas imagens elas mostram bem essas fontes aí que estão citadas no texto. Essa é uma nova pirâmide alimentar. Percebam, ó, é mais ou menos igual àquela, né? Uma imagem um pouquinho diferente, mas tem macarrão, tem peixe, tem ovos, tem frutas, tá vendo só? Uso com moderação de carne vermelha, carne processada. É mais ou menos a base daquela outra pirâmide que foi mostrada anteriormente. É só para reforçar, né, o quanto é importante você se alimentar bem. Há também multivitamínicos, mas isso somente se o seu corpo não estiver respondendo bem ao exercício físico, à atividade física, mesmo fazendo uma alimentação. Se você faz se durante o seu dia você faz alguma atividade muito forte, mesmo assim treina também para isso, aí sim você pode até fazer uso desse multivitamínico, mas o ideal é que você pergunte ao médico, ao nutricionista, que é a pessoa ideal para falar sobre isso e te orientar sobre isso, tá? Seja por objetivos estéticos, competitivos ou para melhor qualidade de vida, você deve lembrar que resultados satisfatórios eles só aparecerão se o exercício físico for aliado a uma alimentação adequada. Aí, ó, que tal se agora a gente consegue nós analisarmos se a gente consegue responder aquela pergunta lá no início da aula? A pergunta é essa daí, ó. A prática de atividade física ela é recomendada, mas será que se a gente fizer atividade física sem orientação, fazendo de qualquer forma, ela pode nos causar, ou sem uma alimentação adequada, sem entender um pouco sobre a alimentação, que tipo de alimentação antes, durante e depois a gente vai utilizar, será que ela pode nos causar algum prejuízo? Olha a resposta. Sim, pois ao praticar atividades físicas sem alimentação adequada, podemos sentir dores de cabeça, cansaço excessivo e até mesmo lesões musculares. Tudo aquilo que a gente já falou durante a aula. Então, assim, alimentação antes, durante a parte da hidratação e depois com a parte das proteínas. Ok? Uma dinâmicazinha. Ó. Durante a nossa aula, estudamos sobre alimentação saudável e equilibrada. Foi sugerido que devemos ter um pouco de cada um dos nutrientes em nossas refeições. Mas quais nutrientes são esses? Você ainda lembra os nutrientes que nós falamos durante a aula? Vamos lá. Água, né? Hidratar-se. Carboidratos, que são as primeiras fontes de energia utilizadas no nosso corpo, principalmente quando a gente vai fazer uma atividade longa, né? Aeróbica, né? Uma caminhada de 30, 40 minutos. Tá? Proteínas, lembram disso? Lipídios, vitaminas, fibras e minerais. Você não pode estar praticando exercício físico de forma vigorosa sem associar isso a uma alimentação. Se você quer para saúde, para estético, emagrecimento, mesmo assim você precisa aliar a isso uma alimentação saudável. Ok? É importante vocês entenderem isso. A alimentação e o treinamento físico, a atividade física, há uma relação constante entre os dois.